Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa análise visual do material 2 do edital. Hoje a gente vai mergulhar na Constituição do Estado do Paraná, dando aquele foco super especial nas atualizações importantíssimas que vieram com a Emenda Constitucional 53 de dezembro de 2022. Olha só, nosso papo hoje é estritamente sobre os títulos I e II, tá? E para entender isso de um jeito bem prático, tentem pensar na Constituição como se fosse a planta baixa de um arquiteto. O título 1 lança os alicerces, levanta as paredes de como o Estado se organiza. Já o título 2 dita as regras da casa para quem trabalha lá dentro, ou seja, a administração pública. Vamos lá? O nosso roteiro aqui mapeia exatamente o escopo do edital para vocês. A gente vai passar rápido por 5 pontos: organização do Estado, gestão de bens públicos, autonomia municipal, princípios da administração pública e, por fim, as regras dos servidores públicos. Ponto número 1. Organização do Estado. O alicerce de tudo. Essa parte traz aqueles valores inegociáveis da arquitetura do Paraná. O artigo 1º alinha o Estado com a Constituição Federal. Claro, falando de Estado democrático de direito, cidadania, dignidade humana. Mas olha, tem uns focos estaduais bem específicos aqui. A Constituição do Paraná bate muito na tecla de oferecer serviços públicos eficientes e, detalhe, garantindo a modicidade das tarifas. Além disso, traz um foco incondicional na defesa do meio ambiente e na moralidade administrativa. São essas bases que norteiam o governo e que, convenhamos, as bancas adoram cobrar. Ainda no comecinho, lá no artigo 6º, a gente esbarra numa daquelas regras clássicas de decoreba para a prova. Quais são os símbolos oficiais do Estado, além dos nacionais? Anotem aí: bandeira, hino, brasão de armas e o sinete. Simples assim. É uma informação super rápida, mas que vira e mexe aparece em questão de múltipla escolha só para ver se o candidato lê o texto com atenção. Ponto 2. Gestão de bens públicos. Aqui a gente tem a famosa Emenda 53. Bom, como é que o Estado gerencia os próprios imóveis? Aqui acende uma luz vermelha gigantesca para o edital por causa dessa inovação de 2022. O lance aqui é o processo rígido para vender um bem imóvel do Estado, a chamada alienação onerosa. A Emenda 53 cravou um fluxo, na verdade, uma sequência exata de 3 etapas obrigatórias. Primeiro, avaliação prévia do bem. Segundo, precisa da autorização do Poder Legislativo. E terceiro, tem que rolar a licitação pública. Memorizar essa exata ordem é questão de sobrevivência para sua prova, viu? Agora, e dar ou emprestar imóveis de graça? Pode. A regra geral é um não bem grande. Mas a mesma Emenda 53 trouxe umas exceções super pontuais. Fica permitida a doação e uso gratuito para entidades públicas sem atividade econômica e entidades de assistência social. E tem um detalhe muito bacana e moderno aqui. Eles abriram exceção para polos de inovação e tecnologia e também para eventos recreativos, culturais ou esportivos, desde que durem no máximo 120 dias. Vamos para o tópico 3, autonomia municipal. Voltando para a nossa metáfora da planta baixa, os municípios são tipo cômodos separados da casa. Eles têm regras próprias, mas estão totalmente interconectados na estrutura do Estado. Uma casca de banana comum em prova é misturar quem faz o quê. O Estado cuida das coisas macro de forma concorrente com a União, tipo saúde, meio ambiente e direito tributário. Já os municípios, lá no artigo 17, o foco deles é puramente o interesse local. Eles legislam de forma suplementar e cuidam de coisas bem deles, como criar ou suprimir distritos. Tem um detalhe bem cirúrgico aqui sobre o poder da população local. Se o pessoal de um município ou de um bairro quiser propor um projeto de lei de iniciativa popular, precisa reunir uma porcentagem exata, pelo menos 5% do eleitorado. Guardem bem esse número, 5%. As bancas amam jogar números aleatórios nessas horas só para confundir quem está desatento. E quantos vereadores tem na Câmara Municipal? A Constituição faz uma escadinha proporcional à população. Uma excelente estratégia é memorizar pelo menos os primeiros degraus. Olha como funciona. Até 15 mil habitantes são 9 vereadores. De 15.001 a 30 mil, pula para 11. De 30 a 50 mil, vai para 13. E de 50 a 70 mil, chega a 15 vereadores. Perceberam um padrão ali? Vai subindo de 2 em 2. Se der um branco na hora H, essa lógica visual salva a sua questão. Os municípios também não precisam atuar sozinhos. O artigo 25 deixa que municípios vizinhos se associem para conceder serviços conjuntos ou resolver pepinos regionais. E um acréscimo notável que veio com a Emenda 46 de 2019. A Constituição prevê expressamente que essa parceria pode acontecer em casos de desastres naturais ou humanos. Eles podem literalmente compartilhar bens e recursos para se ajudarem nessas horas. Entrando agora na nossa parte 4, princípios da administração pública. Todo mundo que estuda para concurso já tem o famoso mnemônico LIMP da Constituição Federal na ponta da língua, né?
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pois é, só que no Paraná tem um plus. O artigo 27 amplia explicitamente essa lista. Aqui, a administração também obedece de forma obrigatória à razoabilidade, motivação e economicidade. Sério, não vão para a prova sem memorizar esses 3 princípios extras. É pegadinha clássica. E a Constituição paranaense não brinca em serviço quando o assunto é integridade. Tem uma regra antifraude muito clara lá no artigo 27. Pegar uma obra ou compra e sair fracionando o contrato em pedacinhos menores só para fugir do limite que exige licitação pública, isso é considerado ato fraudulento. Quem fizer isso vai responder civil ou administrativa e criminalmente. É uma diretriz vital de conformidade. Tem mais 2 regrinhas de ouro sobre transparência que merecem destaque. Primeiro, as contas do governo têm que ficar abertas e à disposição por 60 dias todo ano, lá na Assembleia Legislativa para exame de qualquer contribuinte. Segundo, uma baita garantia para quem trabalha no Estado. O salário do servidor estadual tem que cair na conta até o último dia do mês trabalhado, impreterivelmente. E já que falamos do funcionalismo, chegamos ao nosso último ponto, o número 5, as regras dos servidores públicos civis. Falando sobre a força de trabalho que move o Paraná, tem um aspecto bem singular do plano de carreira daqui. O Estado mantém uma escola de governo focada na capacitação. E aí vem o pulo do gato. Participar desses cursos não é só uma recomendação legal. É um requisito obrigatório para conseguir promoção na carreira. Quer subir de nível? Tem o dever de se capacitar na escola de governo. Outro ponto para não confundir é como cada grupo recebe o seu dinheiro. Servidores civis, no geral, ganham no formato de vencimentos. Mas para a galera da segurança, tipo Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, a regra muda. A Constituição manda que eles recebam no formato de subsídio, que é fixado em parcela única. Ou seja, não pode ficar enfiando um monte de gratificações e adicionais em cima. É parcela única. E o futuro dessa galera, como fica? O sistema de previdência no Paraná obedece a uma regra muito estrita. É proibido ter mais de um regime de previdência ou mais de um órgão gestor no Estado. É um regime único, solidário, que abraça todos os poderes. A ideia central aqui é centralizar a gestão e manter as contas totalmente equilibradas. Bom, vimos bastante coisa hoje, né? Então, para fechar essa análise e garantir que o mais importante fixou aí na cabeça, eu deixo um desafio rápido. Puxando lá do começo, de acordo com a famosa Emenda Constitucional 53 de 2022, se o Estado precisa vender um imóvel, quais são aquelas 3 etapas inegociáveis que devem acontecer? Tentem lembrar da sequência mentalmente. Fazer esse exercício agora consolida a matéria de um jeito incrível. Muito obrigado por acompanharem até aqui, bons estudos e até a nossa próxima análise.